Bandeirantes. 8h53. Nós vamos direto para Brasília. O repórter Ângelo Nascimento tem informações sobre a votação do auxílio emergencial que tratávamos há pouco aqui do assunto na Rádio Bandeirantes. É a grande expectativa que muitos brasileiros têm, aqueles que perderam renda durante a pandemia, para ter algum tipo de ajuda, né, do governo. Mas precisa ver a contrapartida, de onde vai sair esse dinheiro. Não é uma equação fácil, né, Ângelo Nascimento? Bom dia. Não, viu, Pedro? Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aí na Rádio Bandeirantes. Muita expectativa hoje, então, em torno dessa votação lá pelo plenário do Senado Federal. Teve essa sinalização dada pelo próprio presidente da Casa, né, senador Rodrigo Pacheco, né? Só para a gente destacar alguns pontos importantes em relação a essa PEC emergencial, que precisa ser aprovada em 2 turnos, e precisa, então, de 49 votos, isso em ambas as votações. Depois disso, a expectativa, então, é que segue para análise lá do plenário da Câmara dos Deputados. Inclusive, o presidente lá da Casa, Arthur Lira, já disse que uma vez que for, então, aprovado lá no plenário do Senado, já é possível chegar lá na Câmara e já ser analisado, então, por todos os parlamentares, ou seja, diretamente do plenário, por conta, então, de um acordo com líderes partidários, né? O que pode gerar, então, a possibilidade, de fato, dessa aprovação hoje ocorrer lá no plenário do Senado é justamente o fato de ontem Márcio Bittar ter apresentado um novo texto, ou seja, um novo relatório, né, que trouxe, então, a retirada de muitos pontos controversos colocados aí por muitos parlamentares, não só da oposição e até mesmo da base. O principal era que ele justamente colocaria fim aos pisos constitucionais, justamente para investimentos e também em saúde e educação. Um outro ponto importante que a gente tem que lembrar é que a PEC emergencial ela não determina, né, regras desse novo auxílio, como valores das parcelas, quem terá direito, ou até mesmo formas de pagamento. Então, isso vai ser feito por meio, muito provavelmente, de uma medida provisória, também como ser feito por meio de um projeto de lei. Então, o governo está com as esperanças em relação a isso, porque depende disso, porque é de onde vai ser permitida, então, a retirada de recursos, por meio daquela cláusula de calamidade e até mesmo um novo orçamento de guerra. Lembrando que o governo estuda, então, o pagamento de 4 parcelas para um número menor de brasileiros. A gente está falando de quantitativo de pelo menos 30 milhões e essas parcelas no valor de R$250. Depois, então, que tudo isso for vencido lá no plenário do Senado Federal, expectativa, inclusive, que as votações e sessões voltem a ocorrer de maneira remota. Pedro. Tá aí o Ângelo Nascimento, direto de Brasília. A expectativa é que o texto seja aprovado hoje, né, Cláudio Humberto? Essa é a expectativa. Enfim, haverá ali uma tentativa da oposição ainda, né, de tentar aumentar esse valor, mas isso não vai acontecer. É compromisso assumido pelos presidentes do Senado e da Câmara, junto ao presidente da República e ao ministro da Economia, naquela reunião do Palácio da Alvorada de domingo passado, domingo à noite, né? Agora, eu estava vendo o Ângelo falando, descrevendo essa situação e me lembrando de uma entrevista que fizemos esses dias com o líder do governo na Câmara, né, o deputado Ricardo Barros, ele fazendo uma observação muito pertinente, né, ele dizendo, veja que país é este, né, um país que tem imensa dificuldade de viabilizar R$250 para as pessoas pobres, carentes, que precisam disso, enfim, para sobreviver. Neste mesmo país, você pega um olerite na justiça e tem lá gente ganhando R$150 mil em um mês, atropelando a Constituição, né? Apesar dos limites impostos pela Constituição, tem gente assim desrespeitando esse limite à vontade, sem nenhum problema, nenhum obstáculo, né? Mas para arrumar um jeito de pagar R$250 aos brasileiros que passam fome é a maior dificuldade. É verdade, né, Cláudia? Aí a discussão passa por outras questões, né? Rearranjo de recursos que são destinados para saúde, educação pública, porque parece que esse assunto, né, dos privilégios é intocável, né? O maior lobby que há no Congresso Nacional há anos é esse lobby do alto escalão do serviço público, que consegue chegar nos deputados de uma maneira que o projeto não entra nem na comissão para ser analisado. O assunto passa ao largo, como se não houvesse, né, essa destinação de recursos para esse tipo de privilégio. E a gente está cansado, né, de acompanhar notícias dessa natureza. Esse momento da pandemia, a urgência que se tem pela destinação de recursos para compra de vacina, para dar àqueles mais carentes algum tipo de ajuda nesse momento de maior dificuldade, nem isso sensibiliza os nossos governantes, os nossos parlamentares, que sempre buscam outra alternativa, sempre trazem ali algum outro tipo de solução mágica para esse problema. Quando eu perguntei para o Ângelo aqui, né,
sobre a equação que não era fácil, porque claro que as autoridades esbarram, né, no momento desse de dificuldade, nas questões das responsabilidades que tem. Então, se um governante atropela a legislação, ele pode ser responsabilizado por isso. Agora, o outro lá que dá um nó no olerite para receber valores muito superiores ao teto constitucional, com esse não acontece nada. Não, é impressionante, né? Porque quando você fala do lobby, que é muito grande, muito forte, né, para preservar privilégios e mordomias e regalias no serviço público, o lobby, Pedro, está dentro do gabinete do deputado, está dentro do gabinete do senador. Estão ali os mais bem pagos funcionários públicos federais. Né? É gente que ganha no teto já, não ganha mais porque tem o abate-teto. Como eles são funcionários comuns, eles não têm aquela cara de pau ou a certeza da impunidade, né? Por exemplo, de quando a gente vê aí listas de pagamento, né? Folhas de pagamento de tribunais de justiça do Brasil todo, estados pobres, inclusive, não só São Paulo, já aconteceu isso, acontece isso, mas em vários estados, né? De repente aparece lá no olerite do desembargador 500 mil reais. 500 mil reais. Aí o que é isso? Não, isso aí é indenização por não sei o quê, férias vencidas, tem um monte de pretexto. Eles sempre arrumam um pretexto de botar uma boa grana no bolso, né? Agora, a dificuldade deste país de aprovar qualquer coisa que acabe com esses privilégios nasce dentro do gabinete. Nasce no gabinete do ministro. O ministro da Economia que chama lá o cara, lá, o assessor dele, o secretário, faça aí uma minuta de projeto para acabar com as regalias, até o cara que digita o projeto vai boicotar aquilo ali. Vai demorar, o computador quebrou, o sistema caiu, entendeu? Quer dizer, a sabotagem é permanente nos mais diversos níveis, inclusive no nível daqueles, é claro, que são os mais beneficiados, que é a elite do serviço público no Brasil. Rede Bandeirantes de Rádio.